Fala, criativos e criativas, meu nome é Enzo, mais conhecido como Sites, e sejam muito bem-vindos ao podcast Enquanto Trampa. Criado com o intuito de conhecer, conversar e divulgar artistas de diferentes vertentes, com o objetivo de disseminar conhecimento e a história por trás do design. Se você caiu de paraquedas nesse episódio, sabe que tem o piloto, onde eu conto um pouco da minha trajetória como designer gráfico e sobre o desenvolvimento desse projeto foda que é o nosso podcast. Te convido a voltar uma casa para ouvi-lo, mas quando acabar esse, beleza? Essa vinheta que você está ouvindo foi produzida pelo meu grande amigo DJ e produtor Leonardo, famoso Droid Step, e você pode encontrar ele no SoundCloud, YouTube e Instagram. Esse episódio está sendo produzido pelo incrível Quinhos, operador de áudio recomendado pelos Bagacetes, Sérgio e Gabi do podcast O Bagaço da Laranja. Após esse episódio, corram lá no perfil deles, dá uma acompanhada, o trabalho deles é sensacional, vocês podem ter certeza. Estamos apenas começando. Na primeira temporada desse projeto, cuidarei como uma criança, na qual está com a criatividade à flor da pele. Começar o bate-papo de hoje, temos a honra de apresentar e conversar com um cara que, na minha opinião, marcou uma geração de amantes da música, principalmente do rap nacional. Ele é DJ, beatmaker, diretor de arte e motion designer. Tá bom pra vocês? Chega mais, meu querido. Eric Melo é o nome dele. Salve, salve. Presente. E aí, mano, tranquilo? Pô, maninho, suave. Tranquilíssimo. Cara, mais uma vez, obrigado pela atenção e por ter aceitado o meu convite. Tamo junto. A gente está hoje aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória como artista, principalmente sobre um dos trabalhos que eu curto demais, que é o projeto ESO, né? A identidade visual do álbum Baco Exu do Blues, incluindo uma música bem estourada na cena que é o Te Amo de Graça, né? Uhum. Nossa, todo mundo ouve essa música, é surreal. Pra mim é uma parada louca quando eu paro pra pensar que milhões e milhões de pessoas viram o mesmo projeto, tá ligado? Querendo ou não, eu cheguei na casa de muita gente, tá ligado? Sim. É muito louco para pensar nisso. Não, e sem contar que não só aqui no Brasil, porque com certeza deve ter saído para outros países, né? Sim, teve uma tiragem na Alemanha, em disco, no caso, em LP também, do disco do Baco. Caraca. Teve uma versão em disco também, em LP, os caras fez lá na Alemanha. Loucura. E você de certa forma, foi... como é que se diz? Foi reconhecido, o Baco e tal? Então, mano, aí alguns pontos de complicação desse projeto aí. Acabei fazendo esse projeto, mano, quando eu tava trampando numa produtora aqui de Salvador, que é a Usina Filmes, que foi onde eu fui aprender a ser motion designer na realidade. Pô, top. E aí, enquanto eu tava lá dentro do projeto, me convidaram pra poder fazer a capa desse disco aí, que os caras estavam dando um apoio pro Baco. Pô, que brabo. E aí, no final, ela saiu com as assinaturas da agência, né, da produtora. Sim. Mas aí teve alguns prêmios, algumas paradas, algumas coisas que rolaram com relação à capa do disco, que meu nome não foi citado, não fui buscar e nada disso, sacou? Entendi. Mas bom, a gente já deu uma palhinha, né? Uhum. Mas vamos lá. Antes de tudo, me conta como foi a sua carreira, né, da sua carreira, como foi o seu começo, o que tem feito atualmente. Conta aí pra nós. Então, mano, eu sou autodidata, né? Sou do interior aqui da Bahia, chamado Camaçari, mais ou menos 1 horinha de Salvador. Antigamente, muito tempo atrás, eu dançava, e aí eu comecei a editar os vídeos que eu gravava de dança, tá ligado? Sim. E aí, com isso, eu comecei a criar interesse pra poder criar as capas, comecei a criar algumas coisas e comecei a me interessar pelo mundo do design e tal. Caraca, legal. Eu não tinha muito conhecimento pra saber o que eu tinha que estudar pra trabalhar com isso, e aí acabou que tive que seguir no autodidatismo mesmo. Uhum. E aí, por fim, acabei entrando numa gráfica com uns 15, 16 anos. E aí, de lá pra cá, eu tô pulando da minha empresa pra outra até agora, adquirindo e aprendendo funções novas, aprendendo em tudo que eu posso aí por dentro. E dança até hoje? Não, parei tem muito tempo. Ah, sim. Fiquei só tocando mesmo. Legal.
Aí, hoje em dia eu trabalho aqui em Salvador, moro em Salvador. Uhum. Vim pra cá, cheguei aqui trabalhando pra algumas bandas de pagode conhecidas, tipo a La Fúria. Sim. E aí depois acabei caindo pra algumas agências e atendendo alguns locais daqui de Salvador. Acabei caindo dentro da prefeitura e passei a focar mais no trabalho institucional da parada. E aí hoje meu trabalho ele meio que só foca mais... Meu trabalho realmente ele se foca mais em meios institucionais. Hoje eu assumi como diretor de criativo da FLAM, que é uma fundação aqui, que é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Pô, que bacana. Que é um trampo realmente institucional, é um trampo que a gente trabalha com secretarias, trazendo projeto para a cidade, viabilizando projetos para o interior, trazendo recurso para muitos projetos, no caso. Pô, e é uma área que você tinha até, antes de começar a gravação, você tinha comentado comigo, né, que tinha esse lado seu institucional de fazer esses conteúdos e tudo mais. E daí, nesse meio tempo, você faz alguns freelas, né, e tudo mais. Sim, sim. É isso, nesse meio tempo eu acabei me envolvendo com muita coisa, velho. Acabei fazendo de tudo um pouco. Fiz alguns dos maiores festivais aqui de Salvador, como Salvador Fest, Solaris, que é um festival de música eletrônica. Fiz Hype também. Fiz alguns dos maiores eventos que tem por aqui. Trabalhei também no Carnaval, trabalhei pra Virada também de Salvador, que é um grande evento que tem aqui. Trabalhei na parte institucional, que era na parte de captação de recursos com as marcas. Antes de tudo, de construir realmente as coisas do evento. Por dentro da prefeitura para conseguir recurso internacional para trazer para a cidade, para reformas turísticas da cidade, para poder fazer reforma na parte étnica da cidade. Caraca, que responsa. Então é meio que nesse lugar que é mais ou menos nesse meio institucional que eu trabalho, que é justamente criar projetos para apresentações internacionais sobre o que é Salvador, sacou? Nossa. Esse ano eu estava trabalhando também no setor turístico de Salvador, que é um portal chamado Visit Salvador da Bahia, que é um projeto, na real, Visit, que ele existe no mundo inteiro, das principais cidades do mundo, turísticas. E aí, através do Visit, a gente tenta vincular e proporcionar, né, uma experiência turística para quem tá querendo vir para cá e apresentar a cidade com outros olhos, para que a galera se interesse em vir para cá também. É muito frequente esse lance da galera que não conhece Salvador acabar achando que... Eu não sei se por Salvador tem meio que um estereótipo de algo, sabe? Porque quando você pensa em Rio de Janeiro, vai, você mesmo, sim, eu nem sim. vou falar nada, eu não vou influenciar. Quando você pensa em Rio de Janeiro, normalmente você pensa o quê? É isso, a gente tem a visão que é vendida, né, do Rio de Janeiro, que é Pão de Açúcar, Cristo Redentor, pouca coisa, né, pra parte turística. Salvador acontece a mesma coisa. Nosso trabalho dentro do Visit era justamente esse, era tentar apresentar uma cidade que ela não é apresentada geralmente para o público. É tentar apresentar as nuances e as partes turísticas da cidade que ninguém conhece, tipo o restaurante de Dona Suzana, que hoje é muito conhecido, mas é uma senhora que faz uma comida muito simples ali na Gamboa. Tem uma praia daqui muito linda também, muito turística hoje, que também parte desse esforço nosso de apresentar algum desses pontos da cidade que a galera não conhece. E rola muito dessa galera ter esse estereótipo de que a cidade é só festa, é só carnaval e que só acontece isso, mas a gente tenta mostrar que a cidade existe além do carnaval, além do verão, sacou? A gente tem uma cidade muito ativa, muito pulsante, muito festiva também, assim, mas ela funciona e ela existe durante o ano inteiro, além do verão, como a galera só enxerga pra cá só durante o verão, sacou? Como foi o processo criativo da identidade como um todo, assim? Então, o processo do Exu pra mim foi uma parada muito louca, porque ele tem muita minha identidade de criação, assim, mas também porque ele foi meio que feito muito no corre. Eu tava trabalhando na produtora, me convidaram acho que 2 dias antes pra poder fazer a identidade visual do projeto. 2 dias depois o Baco chegou lá na produtora. A gente escolheu as fotos juntos do que seria a capa, do que seriam as fotos pra poder representar cada música. As fotos são de um artista baiano reconhecido internacionalmente, que é o Mário Cravo Neto. A gente teve acesso a algumas das fotos dele num livro dele, a gente pôde escanear e digitalizar algumas dessas fotos. Eu modifiquei as cores de algumas delas para poder ficar mais quente, mais na vibe do que eu queria. E ele aceitou de boa? Então, pediram autorização para a família dele. O Mário Cravo não é mais vivo. Caraca. E a obra dele ainda é muito pulsante, assim, no Brasil e muito pulsante na Bahia. A família dele tem muitos nomes, assim. Tanto o Mário Cravo pai, quanto o Mário Cravo filho, quanto o Mário Cravo neto. São responsáveis por muitas obras daqui de Salvador. Tipo, a Cruz Caída foi feita por, eu não sei se foi pelo Mário Cravo pai, que era um artista plástico. E tem várias obras aqui na cidade que foram feitas por ele. Eu não sei se eu não me engano, mas as Gordinhas de Salvador foram feitas por ele. A Cruz Caída, o monumento que tem na frente do elevador Lacerda foi feito por ele também. Então a gente tem muitos pontos aqui que foram feitos pelo Mário Cravo pai. E o Mário Cravo neto era um fotógrafo absurdo, assim, com uma arte muito visceral, assim, muito
muito viva, muito Bahia, assim, de uma forma que eu acho que só ele conseguia enxergar. Uhum. E a gente pôde ter acesso a essas fotos. E a gente também teve a ajuda do Sicuro, que é um designer também do Rio de Janeiro, que ele desenvolveu a tipografia do disco. E aí eu tive acesso a essa tipografia e a gente conseguiu desenvolver o trabalho. A gente escolheu as fotos junto com o Baco, cada foto do que iria representar cada música. Escolhemos a foto da capa é de David Campbell, que era um cara que trabalhava com a gente lá na produtora, é um filmmaker também, fotógrafo. E aí a ideia da capa veio do próprio Baco, assim. Ele veio com a ideia de que o Exu, no caso, que é o Exu, é o próprio menino Jesus quando criança. Sim. Dentro dessa ideia, a gente queria trazer de que dentro do menino Jesus existia também o Exu, com essa representação. Caraca. E aí, ele trazendo essa ideia, a gente tentou apresentar a ideia do Jesus. Ele trouxe a ideia com Jesus e o Exu no meio. E eu tive a ideia de colocar as cruzes nas duas últimas letras, que aí formava a palavra Exu. Uhum. Com aquela foto icônica daquele cara na frente daquela igreja aqui de Salvador, que também é muito marcante. Esqueci o nome da igreja agora. A identidade como um todo é muito marcante. Eu sinto que tem um peso muito grande, sabe? Só pelas imagens. Nossa, surreal. As fotos são muito viscerais. As fotos do Mário Cravo são incríveis, assim. A obra dele é muito, muito forte. E aí eu tive a ideia de tentar, na realidade, no meio das fotos, como eram 9 fotos, e a gente tava brincando com o grid do Instagram, de tentar ilustrar o que o Baco tinha sentido nas músicas e de tentar fazer, inclusive, um quebra-cabeça. Era pra ter uma mensagem escondida ali no meio, mas acabou não rolando no final, tanto que isso saiu como spoiler antes, a galera depois ficou procurando, mas que era as palavras no meio do grid formarem a palavra Exu, escondidas no fundo. Nossa, e também top. com algumas partes das letras escritas pelo próprio Baco, só que a gente não teve tempo de terminar esse processo. E também seria um desafio, né? Porque colocar isso, né? Eu vejo que as imagens, né? As artes que vocês desenvolveram, elas são muito fechadinhas, sabe? A tipografia, ela se envolve muito nas imagens, e nas imagens em si, não tem muito espaço de paisagem, alguma coisa assim. É muito foco nas pessoas em si. Sim, eu queria brincar muito com a ideia da pessoa ter que... Ou ela teria que ouvir a música para identificar qual que era a capa, ou ela teria que prestar muito atenção para conseguir ler a mensagem. Acho que além de Oração à Vitória, todas as outras músicas, assim, tem uma certa dificuldadezinha de ler o nome da faixa, assim, que tá escrito ali, mas acho que a foto, ela representa muito bem o que tá escrito. Tipo, Abre Caminho é uma roda que no meio do carnaval, quem frequenta Salvador com certeza conhece, que é a galera abrindo uma roda para poder brincar num bate-cabeça, e a palavra abre caminho no meio daquilo, ela se traduz da melhor forma, sacou? Sim, pô, você falando isso agora, eu confesso que eu não percebi isso. É isso, ela é muito louca por isso, tipo, Te Amo Desgraça, aqueles dois personagens sentados, pra quem é baiano, vê aquela imagem, sente que aquele casal certamente diria uma frase dessa um pro outro, sacou? Mortais e Fatais também é uma parada muito louca, que é uma galera curtindo no pé de um trio, muito visceralmente ali, muito curtindo a vibe do momento ali do que é o carnaval. E aquilo dali é o carnaval da Baiano mais visceral do que dá pra ser. Onde tem um cara e 2 mulheres na frente? Que tem um pessoal colado no trio assim, e tipo, aquilo dali é o carnaval da Baiano mais visceral do que dá pra ser ali, tá ligado? E como é que foi a escolha das cores? Eu vejo que tem umas cores bem seletas ali, né? Um ciano, um rosa. Sim. É isso, quando eu peguei as fotos do Mário Cravo, ela tinha uma vibe muito laranjinha das fotos. Mas eu achei que esse laranja, ela não trazia... Ouvindo o Exu, a primeira vez que eu ouvi, ele me trouxe uma vibe muito visceral, mas uma vibe muito calma ainda, assim. Sim. E aí, a partir da foto do Capitães de Areia, era a foto de alguns meninos, assim, deitados no chão, alguns meninos de rua, dormindo. E eu resolvi tirar o chão e deixar eles deitados num céu. A escolha do céu me trouxe um tom muito lindo, assim. Eu comecei a brincar com as cores da imagem. Ela me trouxe uma paz muito, muito intensa, assim, mas ainda uma agonia de ver aqueles moleques ali. E aí acaba que a capa de Capitães de Areia, ela existe em 2 capas, que é a capa dos meninos no céu e a capa dos meninos no próprio chão, sacou? É outro detalhe que a galera não percebeu, mas ela tem 2 capas. Eu gosto de trabalho assim. Tem variantes que quando você como artista ou você como uma pessoa leiga que não trabalha com isso, acaba se encantando pela identidade. Nossa, é loucura quando você vai procurar mais sobre aquele trabalho e você descobre essas variantes.
essas alternativas, Sim. né, do trabalho final. Eu acho muito interessante isso. Oração à Vitória é outra que eu acho linda, que é a mulher pegando uma rosa e, tipo... Eu acho muito linda a simbologia do que é você pegar uma rosa para o que a música diz também, do que é a oração à vitória. Tipo, é você tanto celebrando a vitória, quanto você também orando, talvez, em celebração a alguma coisa, sacou? E, tipo, eu acho que nada pode representar a celebração de algo ou a comemoração de alguma coisa tão lindamente quanto você dar ou receber uma rosa, sacou? Sim, e deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Eu tô vendo aqui as capas e tem uma quarta, né, num mosaico que saiu aqui na BN News, Uhum. BNews, que tem uma pessoa com um pano laranja, não sei o que é isso. É, que um ela- menino, um menino segurando meio que um celofane laranja no meio do rosto, né? Sim, sim, e não tem muita tipografia. Por Tá quê? escrito ESU atrás dele. Como eu falei, tipo, você nem ia identificar o que tá escrito sem você ouvir a faixa ou saber de que faixa é, sacou? Só tem Caraca. um E na esquerda ali, mas tá escrito ESU atrás dele. Ele é um menino que representa o ESU no disco, sacou? Top demais, top demais. E como você chegou, né, no Baco? Você deu uma palhinha no começo, né, Uhum. que você meio que caiu de paraquedas nesse projeto e É isso. O ESU, ele meio que... O ESU, ele surgiu aqui meio que com um trabalho coletivo do Baco, né? O Baco produziu o disco com a galera da Criminal, que eram alguns conhecidos nossos, assim. O David Campbell é um cara que trabalha com o Baco até hoje. E aí ele trouxe essa ideia pra dentro da produtora, porque na produtora a gente fazia muito trabalho institucional para que a gente tivesse a possibilidade de fazer trabalhos autorais. sim, Então a gente abraçava muito o trabalho de muito artista aqui da cidade, de muito artista de rap, para poder produzir clipe, para poder produzir capa, para poder produzir o que a gente queria fazer como audiovisual. uhum. E aí acabou que caiu esse projeto na nossa mão e eu consegui desenvolver ele em uns 2 dias, assim. E eu gostei muito do projeto, da proposta. Eu sempre curti muito fazer algumas capas. E também foi um pontapé pra eu começar a fazer esses trampos. Sim, sim. Show de bola. Mas ele veio através do David. Sim, sim. E, cara, eu confesso pra você que eu já te segui já faz um tempo no Twitter, eu já vi seu trabalho, serviu como referência lá no começo. Até hoje, eu fico lá vendo lá suas artes, eu acho sensacionais. E, cara, eu nunca iria saber que você fez esse projeto. Se você acabasse publicando aquele tweet, né, que de certa forma até irritou, que a galera comentou bastante. É isso, eu tenho meio que uma síndrome do homem invisível, assim, tipo, eu tenho muito trabalho que a galera não sabe que é meu, tá ligado? Tem tanta capa dentro do rap aí que é minha, a galera não tem noção. E eu acabo não divulgando muita coisa assim, porque eu sou um cara que trabalha meio que por dentro dos locais, a galera que conhece meu trampo me contrata porque conhece alguns trampos, mas pro público assim, aberto, a galera não sabe dos trabalhos que eu fiz, de coisas que eu fiz durante o tempo aí. Tem muita banda, muito projeto aí que é coisa minha, tem muito clipe que eu tenho a mão no meio também e acaba que eu não assino nada assim. Acontece muito disso, né? Da gente se envolver em certos projetos que a gente nem divulga, né? Fica Sim, bem sim. pra nós, assim. Tipo, agora mesmo recentemente um artista que a galera deve conhecer que é o Jovem Dex, o Costa Gold, e, tipo, eu tenho inúmeras capas dos caras, fui eu que fiz, se não fui eu que fiz, foi minha equipe através da Nomad, sacou? Então tem muito trampo desses aí no meio que a galera não saca. Jovem Dex eu sou fã, eu gosto do trabalho dele. Tenho várias capas ali no meio também. Quais? A Glock é minha. Rockstar é uma arte inspirada numa arte minha também, que foi feita pela Nomad, foi feito pelo Enzo, que é um moleque que trampava comigo na Nomad. A maioria das capas, antes de eu assumir o Jovem Dex, foram feitas pelo próprio Enzo, assim. A de Nave e a de algumas outras faixas foram feitas pelo Enzo, assim. Caraca, a tipo uma Glock é sua. É. Caraca, eu amo essa arte. Inclusive deu um probleminha. Deu um probleminha com a arte da tipo uma Glock, porque eu coloquei uma Glock real com o número de série e o Spotify mandou ele tirar. Putz! É porque Spotify é meio cabreiro com esse lance de letras, né? É. Simbolismo e tudo mais. Nossa, e colocou qual? Substituiu por qual? Não, eu só tirei o código de barra da pistola. Tinha um código de barra real de uma arma, só que era uma arma de verdade, assim. Nossa. Eu dei uma modificada nela, eu coloquei uma laser, algumas coisas, mas eu deixei ela original do jeito que ela era e tive que tirar o código de barra. Top. Recentemente eu até acabei conhecendo por uma seguidora minha, a Lid, se ela tá ouvindo aí. Um abraço, Lid. Ela me passou o perfil de um dos caras que tá sendo responsável pelas capas da Hash, que o Jovem Dex é de lá, né? É um moleque da Condizila, inclusive. Esse moleque é muito bom. Sério?
Esse moleque trabalha na Condzilla, ele é muito bom. Caraca. Eu conheço uns brothers que trampam dentro da Condzilla, tem o Rafa, tem ele, tem o Alan, os moleques são muito bons, a gente desenvolveu alguns projetos juntos também aqui pra Condzilla de Salvador. A Condzilla ia vir pra cá no carnaval, a gente acabou desenvolvendo algumas coisas juntos aí. Esse moleque é muito bom. Pô, bacana. Show de bola. Eu lembro que na época rolou uma polêmica, né, por conta de a questão do Jesus e Exu. Misturar as duas coisas, misturar as duas religiões, dois extremos assim, em um só. Como é que foi lidar com essa situação? Eu sinto que caiu muito mais pro artista, né, que é o Baco. Sim. Mas como é que foi o seu olhar em relação a isso, a sua concepção? Então, pra gente que é baiano, velho, a gente olha tanto a religião católica quanto a do candomblé, ela muito junta, assim, né? Porque ela, querendo ou não, ela meio que se fundiu com o passar dos anos, assim. E aí a ideia do próprio Baco era apenas de dizer de que o próprio menino Jesus era o menino Exu. E ele tem algumas colocações sobre isso, sobre a pureza do menino Exu. E que a galera que tava de fora enxergando isso, que não fosse baiano, provavelmente estava enxergando isso como uma ofensa do Baco, com a palavra de Jesus, mas não era, tá ligado? Era apenas ele realmente unindo as duas coisas da forma que é. Sim. Pela pureza do que é, sacou? O próprio disco ele fala disso, que é um indivíduo realmente na transição eterna, assim, entre as vivências dele e o medo de ser um homem, mas também com a segurança de ser um Deus. E também é o que ele passa durante o disco, assim, sobre as ideias do que ele passa e ele transita no disco. Eu achei muito engraçado as discussões da galera, assim, sobre isso, porque eram muitos argumentos que não faziam sentido, porque a galera não conhecia o todo do projeto. Acontece muito isso hoje em dia, né? Até se assemelha, de certa forma, a cultura do cancelamento, né? Sim, sim. Nossa, se isso fosse hoje em dia, isso seria uma treta muito maior. Mas, de certa forma, se fosse intencional, acredito que não foi intencional, nossa, Não. seria uma jogada de marketing top, assim. Né? Sim, e no final acabou sendo, né? A polêmica, querendo ou não, levantou um pouco ainda mais essa capa. Tipo, eu acho ela muito linda, muito absurda. E essa polêmica da galera meio que trouxe um peso a mais pra ela, assim. Pô, legal. Né? Infelizmente, tem certas coisas que são discursos de ódio e tal, que acaba virando algo benéfico, né? Tanto pro artista quanto pra quem rodeia ele. Sim. E qual foi a maior dificuldade, se realmente teve, no processo? Você falou que demorou em torno de 2 dias, mas para entender alguma coisa, para você desenvolver lá na hora, ou foi bem suave? Cara, a minha criação pelo menos foi suave. Eu queria muito executar outras ideias, tipo a ideia que eu falei de escrever isso no fundo, mas a dificuldade parte mais do próprio Baco do que de mim. A gente acabou entregando até materiais para ele poder escrever parte das faixas da letra, fazer alguns desenhos do que ele imaginava que representasse cada música, porque eu queria imprimir muito o que era ele ali no disco. Porque o disco é muito visceral e passa muito do que ele quer falar nas músicas, e eu queria muito que tivesse muito ele ali também. Mas acabou que a gente não conseguiu executar isso. A palavra do Exu mesmo, quebra-cabeça que eu queria montar, eu acho que ia ficar absurdo, assim, e a galera ainda continuou procurando, mesmo sem eu ter montado, assim. Sim, mas eu sim. acho que foi muito louco. Então foi mais questão de identificar, né, a mensagem que o Baco Foi. quis transmitir em relação às Eu imagens. acho que a escolha das fotos acabaram sendo cruciais, assim. As escolhas das fotos, eu acho que se elas fossem puras, sem arte nenhuma, ela já seria absurda, assim, sabe? Porque você teria mais questão de manuseio, né? Quando a Sim. foto tá lavada, a gente consegue manipular muito mais as cores e tudo mais. E Sim, como sim. você tinha dito, ela veio um pouco amarelada, né? Mas é isso, essas fotos, eu acho elas tão incríveis, até as originais, velho. Tem muitas outras aqui ainda que a gente pegou pra poder avaliar pro disco que acabou não indo. Eu tenho um projeto aqui completo ainda. Que, tipo, só as fotos, velho, as fotos já são incríveis, assim. Realmente o trampo do Mário Cravo, eu acho que ele imprime tudo do que o Baco queria falar nesse disco, sabe? Pô, show de bola. Deixa eu te perguntar, você teria algumas referências, assim? Quais são as suas referências, até nesse processo da criação da identidade, ou como um todo, assim, na sua identidade
designer e tudo mais, quando você vai fazer alguma coisa, você se espelha em alguém? Velho, isso aí é um ponto muito louco da minha cabeça, de tipo, por ser DJ há muitos anos, eu sou DJ desde os 12, eu Caraca. sempre evitei ouvir muito o som dos outros pra não me influenciar no que eu iria tocar. E como designer, eu sempre fui meio que ao contrário, eu sempre consumi muita coisa pra transformar aquilo no que eu queria trazer de identidade. Porém, eu sou um cara meio ignorante academicamente, assim, por nomes, porque eu tenho muita referência da rua, eu tenho muita referência de tudo que eu vi, eu tenho uma memória muito fotográfica. Uhum. E acaba que eu não estudei, eu realmente, por ser autodidata, eu tô só fazendo isso desde os 15 anos. E aí acaba que a minha identidade ela foi se criando por tudo que eu consumi de lá pra cá, mas se for pra falar que eu tenho um nome de referência assim, eu não tenho, sabe? Eu consumo uma parada que eu falo a todo mundo, eu consumo o Behance todos os dias da minha vida, eu abro o Behance, nem que seja durante 20 minutos pra consumir alguma coisa ali. E na minha memória aquilo fica armazenado pra algum momento eu utilizar quando eu quiser, sacou? Mas acho que a sujeira da rua, os grafites da parede, eu acho que é uma parada que muito me chamaram sempre muita atenção, assim. Eu andava de skate quando era mais novo, então a cultura do street, assim, da rua meio underground, ela sempre que me puxou meio assim. Minhas artes, ela tem, eu acho que essa sujeirinha do que é a rua, sabe? Então acho que minha referência maior, assim, literalmente é a rua, é o que eu consigo enxergar na rua e trazer pra dentro do design. Caraca, legal. Isso é bom para quem tá ouvindo, né? Que normalmente a gente cita nomes e tudo mais, mas às vezes a referência ela vem de algo que a galera normalmente não tem olhares, né? Ainda mais nessa época muito digital. Uhum. Pô, muito bacana, maninho. Outra coisa também que você falou é interessante que, cara, até eu abro todos os dias o Behance. É uma plataforma onde, diferente do Instagram, que também eu tenho algumas referências de lá, de alguns artistas, ou de artes em si. Sabe aquelas abas de hashtag? Sim, Normalmente aparece alguma coisa randômica, então sim. sempre salvo e tudo mais. Mas no Behance é totalmente arte, não tem aquele lance de stories, não tem outros lances que prende nossa atenção, né? Sim. É isso, pelo meu trabalho ele permear por muitos lugares, tanto de... Eu faço arte tanto para evento de festa eletrônica, quanto para evento de rap underground, quanto para evento mais Bahia possível, pagode, quanto para área institucional. Eu tento consumir tudo que dá dentro do Behance, assim. Literalmente eu abro o Behance, eu rolo sem preconceito nenhum, abro tudo e vou tentando achar pontos que eu vá conseguir consumir e conseguir utilizar em outros momentos, tá ligado? Eu vou armazenando aqueles pontos sempre na mente ali. Uma parada que eu fazia muito antigamente, como eu fazia muito flyer, era tentar enxergar como que a galera tava colocando datas e títulos na tela. Porque era uma grande dificuldade que eu sempre tinha de onde encaixar a data, onde encaixar um título, onde encaixar alguma coisa. Aí eu conseguia pegar meio que como que a galera tava aplicando e ir adaptando isso em muitas artes diferentes, sacou? Fato, fato. É uma coisa que eu também tenho uma certa dificuldade. Realmente, porque, tipo, a disposição, né, de você colocar num canto, aí às vezes fica meio vazio, isolado Sim. da imagem que tá no meio. Uhum. É loucura, é loucura. Então é isso, maninho. Pô, bate-papo super top. Descobri coisas Massa. que eu nem sabia que Oh, existia. um ponto aí que eu esqueci de citar. Ah, O Sicuro, ele ganhou destaque no Behance lá de tipografia no ano que eu botei isso no Behance. Eu botei o projeto no Behance e a gente acabou ganhando destaque de tipografia. Eu gosto muito de dar esse crédito a ele, que a tipografia que ele criou pra esse disco é absurda, de canto a canto, assim. Ele fez tudo na mão e eu acho muito foda. caraca, legal. Como é que foi esse lance do selo? Do nada você abriu o Behance e tava lá. Foi. Literalmente assim, eu postei num dia, 3 dias depois eu na agência abri o Behance e tava lá o selo, tá ligado? Avisando que a gente Caraca. tinha ganhado destaque de tipografia. É que a galera tem um mito, né? Porque, mano, como é que você ganha selo? É, aí querendo ou não também é o único ponto que eu falo brincando assim, que foi o único prêmio que eu ganhei, porque tipo, a capa do Baca eu acho que ganhou a melhor capa do ano pela Folha de São Paulo, me disseram por cima, mas eu não Caraca. conferi, eu não fui buscar também um prêmio, não chegaram nada até mim, e ela acabou ganhando capa do ano em alguns locais, e acabou que eu não vi nenhum deles. Ah, mas de certa forma, nossa, só por saber que você teve essa conquista foi sensacional. Sim, sim, sim. Acho isso muito louco. Eu acho que é um ponto de virada no meu trampo muito, muito grande, assim. Até esse ponto eu tinha feito muito trabalho, muita coisa, mas nada com essa abrangência, com esse tamanho, sabe? Loucura pensar que o mundo de certa forma é grandioso, mas ao mesmo tempo é pequeno. Sim, A gente pode muito bem estar trabalhando agora e no outro dia a gente, nossa, tá fazendo uma identidade visual completa de um artista surreal de grande, uhum. né?
e até mesmo você pessoalmente, né? Se estourasse. É isso. Maninho, mais uma vez, obrigado pela, Tamo junto. por aceitar o convite. Foi um papo muito foda e com certeza a gente abriu a primeira temporada com chave de ouro. Foda, mano. Obrigadão pelo convite, de verdade. Primeira vez que eu paro pra falar do disco, assim, desde 2017, mano. Você tinha comentado comigo, né? É. Mas, mano, eu que consumo muito essa parte musical, eu não sou DJ, eu não sou produtor, já tive vontade, só que eu vejo os meus amigos, nossa, já basta design, já basta as neuras que tem no design, porque trabalhar com música não é só também só produzir, você também tem que ter um sentido bem aguçado, o ouvido bem, né? Porra, bem isso que você tá falando, tipo, trabalhar com música é uma parada muito de você consumir muito pra entender como reescrever aquilo. Assim como é o que a gente faz no design, sacou? É tipo, a gente tem que trazer muitas ideias das pessoas que estão na mente delas, trazer pra uma tela em branco e desenvolver aquilo. E na música é exatamente isso. Pra mim, pelo menos, a música hoje em dia sou eu tentando reler tudo aquilo que eu consumi a vida toda e tentando dar a minha cara àquilo. Eu acho que eu consigo, porque é justamente o que eu faço no design. Tudo que eu consumi é o que eu consigo botar no papel e tudo que eu consumi de música é o que eu consigo reproduzir, sacou? Saquei. Isso é sensacional. Vamos lá para a sessão de divulgações de redes sociais. Deixa aí para todo mundo aí que quer conhecer o seu trabalho e tudo mais. Diga aí. Então, no Instagram lá tá como Maniga DJ. Meu Twitter tá como DJ Maniga. E quem quiser achar minhas músicas aí, ouvir algumas coisas, alguns sets que eu fiz nos últimos tempos aí, é só procurar Maniga, mas a cada A é um V lá no SoundCloud. Beleza. Quem tá ouvindo o podcast pelo YouTube, com certeza eu vou colocar na descrição as redes sociais dele. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, eu vou deixar só pelo Spotify e YouTube. Não sei se de primeira, assim, eu vou expandir pro Deezer, Apple Music, eu ainda tô vendo isso. Mas, por enquanto, estamos no Spotify. E se você tiver dificuldade de encontrar, porque no Spotify não tem como colocar a descrição assim tão detalhada, né? Até onde eu sei. Então você cola lá no YouTube, onde vai estar todos os links clicáveis. Fechou? É isso. Então é isso, galera. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu.